Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. O povo já se encontra de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam em espírito. Aqueles que não beberam água, beba água. Se for preciso ir ao banheiro, pode ir ao banheiro. Amém? Se não, fica todos em paz no seu lugar, que nós vamos agora ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a cada um de nós. Amém? Espírito Santo de Deus. Abra suas Bíblias. Gênesis 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Vamos repetir novamente esse versículo. Aleluia. Mas O da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. nem nele tocareis. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu tenho como tema desta pregação: não tocareis. Espírito Santo de Deus. Nós já conhecemos essa passagem porque é muito lida e é um dos primeiros versículos da Bíblia e se refere à criação do mundo e tudo que nela há. Mas Jesus, ele, com a sua plenitude, com a sua grandeza, criou a sua imagem e semelhança. Todos nós já sabemos disso, não temos dúvida. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar e glorificar o nome dele. Porém, Deus cria Adão e dá o domínio do jardim para que Adão venha dominar tudo aquilo. Mas Deus vê que Adão está só e ali faz uma disjuntora para estar ao seu lado. Aleluias. E o incrível é que Deus, quando ele fala com Adão, para que Adão, aleluia, está logo em cima aqui no versículo 7 do capítulo Deus: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso Deus falou para Adão, irmãos, antes de ela ser criada. Muitas das vezes nós podemos até confundir que no momento em que Deus falou com Adão, Eva estava ao lado para ouvir o que Deus falou para Adão. Porém, nós entendemos e conhecemos que esse tempo não foi em um dia. Isso foi por tempos e mais tempos, nós não sabemos quantos anos isso foi vivenciado no jardim. Mas Eva, ela não se tinha como inocente. Ela não estava com a sua consciência, distorcida daquele fato. E aí a serpente fala com Eva para que ela venha comer daquele fruto. Aleluia. Mas neste momento não quero falar de comer, porque todos nós já sabemos que ela comeu. Mas se nós entendermos que se Eva tão somente tocasse, ela já estaria em desobediência. Ela já estaria também pegando o que a própria palavra diz: nem nela tocarás e nem comerás. E nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivenciando práticas do qual, aos nossos olhos, não é pecaminoso. Porque Eva teve a oportunidade de olhar e não tocar. Teve a oportunidade de olhar e não tocar, nem cobiçar, e muito menos comer. Mas a primeira ação de Eva foi pegar. Ela aí já desobedeceu. E nós, como homens e mulheres de Deus, o qual estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor, sabemos o que é o bem e o que é o mal.
E Deus falou para Adão, e nós sabemos que quando o varão, ele casa com a varoa, ele como sacerdote da casa, ele tem as regras, e eles têm que conversar um com o outro o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E creio que Adão passou essas informações para Eva. Não se sabe se Adão estava distante, ou se Adão não ouviu, mas Eva ofereceu para ele. Ofereceu o fruto do pecado. Mas infelizmente, o fato só foi consumado quando ambos comeram do fruto. E muitas das vezes nós estamos, aleluias, aleluias. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos colocando a culpa em Eva, porque foi ela quem pegou. As mulheres às vezes dizem que a culpa também foi de Adão. Mas aqui nós estamos para culpar em Eva e não Adão. Nós estamos aqui para examinar a nós mesmos, porque hoje nós temos a consciência do pecado. Porque Jesus, ele veio para morrer no meu e no teu lugar, para que nós venhamos ter consciência de que os nossos pecados serão perdoados por intermédio dele. Mas nós sabemos disso, temos a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas infelizmente, nós com a nossa carne pecaminosa, né, vamos dizer, a descendência pecaminosa de Adão que está em nós, a carne limita contra o Espírito para nos fazer pecar. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O livro de Tiago diz em Tiago 4:7: sujeitais, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se Eva naquele momento olhasse, observasse, espera aí, o que é que está acontecendo? Eu nunca tive intimidade com essa serpente, ou sei lá o que ela poderia chamar naquele momento. Porque essa serpente neste momento está se direcionando a mim, no meio de tantos frutos no jardim, exatamente esse que foi proibido, por que ela está me oferecendo? Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele não vem, como sempre é citado, ele não vem com a cara feia. Ele sempre traz o mais belo e perfeito para nos apresentar, para tentar fazer com que nós venhamos ser seduzidos pela beleza. Mas ali Eva, ela poderia dizer que não. No meio de tantos frutos, por que exatamente a maçã? Eu acho que é a maçã, é o fruto. Mas por incrível que pareça, a serpente, ela sabia que Deus não mente. E quando Deus falou que não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva, ela tinha que entender que quando a serpente falou para ela que ela não morreria, ela tinha que entender que Deus não poderia estar mentindo. E infelizmente hoje é o que acontece no nosso meio. Deus, ele sempre está falando com a igreja. Deus, ele está usando os profetas verdadeiros. Nós temos que fazer prova, nós fazemos prova e Deus continua confirmando aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Mas às vezes nós ainda continuamos duvidando da palavra de Deus. Deus fala todo o tempo. A todo tempo Ele está nos falando. Buscai o reino do céu e a sua justiça, e demais coisas vos serás acrescentada. E muitas das vezes nós estamos buscando a concupiscência da carne, aquilo que venha nos trazer um alimento para a nossa carne ser alimentada e sentir o prazer momentâneo, mas não quer viver o Espírito. Aquilo que não vai nos levar diretamente a Deus, a ter uma intimidade com Deus, a Deus se manifestar sobre as nossas vidas. E por incrível que pareça, a serpente, ela poderia muito bem falar para Eva ir atrás da árvore da vida. Mas ela é tão astuta, irmãos, que a serpente, ela sabe, e ela queria
que fosse feito com o homem o mesmo que foi feito com ele. Porque ele foi lançado, porque ele se rebelou contra Deus, ele foi lançado do local em qual ele deveria estar. Então jamais Satanás, ele iria apresentar para Eva aquilo que fosse bom, para que ela viesse verdadeiramente seguir o que Deus queria. Aí ela vai, induz a Eva a fazer o que é errado. E infelizmente, no nosso meio, nos tempos de hoje, nós estamos nos deparando com essas situações. Aquilo que é errado parece ser certo, o que é certo se torna errado. E nós, como povo de Deus, que estamos buscando conhecimento a cada dia, para não nos perder no caminho, nós temos que ter visão espiritual. Nós temos que estar buscando a todo dia visão espiritual para discernir o que é bom e o que é ruim. O que é de Deus, o que não é de Deus. Mas nós sabemos que todo dia nós temos que derrubar um gigante nas nossas vidas. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome. O livro de Romanos, aleluia, capítulo 7, versículo 19 diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço, aleluia, eu mais o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal vai estar comigo. Aleluia, misericórdia. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aleluia. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, nós pecamos em atos, em gestos. E nos tempos de hoje, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. A todo dia o inimigo está ao nosso redor. Ele faz de tudo para que nós venhamos pecar. Aí a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Temos que fugir do mal e da aparência do mal. Porque tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, isso é mal para os nossos olhos. Isso é mal para a nossa vida. Infelizmente, nós estamos no tempo de hoje, irmãos, com esse mundo devasso, no qual, aonde nós colocarmos nossos olhos, infelizmente, é risco de nós pecarmos. Em olhar, em ouvir e em tocar. E muitas das vezes nós achamos que pecar é quando nós fazemos e consumamos o ato do pecado. Mas como aqui a Bíblia diz que Eva não poderia nem tocar naquele fruto. E muitas das vezes nós estamos acreditando que uma olhadinha, só um toquezinho de leve, aleluias, ou, aleluias, meia palavra daquilo que é obsceno. Porque hoje, nesses tempos, nós estamos pegando alguns nomes tópicos, e estamos abreviando, para não dizer que está xingando, ou está dizendo alguns palavrões. Infelizmente hoje está acontecendo isso. É cada palavra que a gente inicia, mas não termina, que é um pecado. É uma prática que nós estamos citando, mas de uma maneira reduzida. Infelizmente. Então que nós, irmãos, possamos estar atentos todos os dias àquilo que o inimigo das nossas almas tem nos apresentado. Porque Satanás, ele não desistiu, ele começou no jardim do Éden. Por toda a geração ele investiu para que a humanidade viesse ser acabada, destruída, ou viesse se prostrar para poder servir a ele.
E nós temos que vigiar em todo momento, porque quando Davi ele estava ali no palácio, que ele chegou na sacada, ele teve a oportunidade de voltar para trás e não olhar para Betseba. Ele teve a oportunidade de não fazer. Mas a carne, ela foi mais forte. Ele poderia, muito bem, aleluias, nem mesmo pensar, muito menos chamar. E ele ainda comete o pecado pior. Que tudo é pecado, mas ele dobrou o seu pecado. Ele trai, ele adultera, e ele ainda coloca um soldado de frente de uma guerra, e ele coloca suas mãos com um preço de sangue. Ele manda matar aquele soldado, por conta de um pecado que poderia ser revertido. Ele era a autoridade do palácio, mas ele não poderia usar de sua autoridade para ter com uma mulher. E um homem temente a Deus, é por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque a todo momento é investidas. E nós sabemos, todos nós sabemos aqui, que é todos os dias. Para que venha nos derrubar, que venha nos abater na fé. Ontem à noite, eu passei por uma situação, conversando com um jovem, e esse jovem, ele estava tão mazoado que ele foi embora, não me deu atenção, disse, eu volto para conversar com você. E ele não voltou, eu fui para casa, hoje pela manhã, ontem à noite eu mandei uma mensagem para ele, e hoje pela manhã já conversei, eu passei quase uma hora conversando com ele. O quê? O pecado. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Mas quando o mal vem, infelizmente, aquilo que nós não queremos fazer, nós fazemos. E o que nós queremos fazer de bem, nós não fazemos. Infelizmente. E esse jovem, infelizmente, está voltando para o mundo do crime, para o mundo das drogas e da prostituição. Porque ele disse que não tem mais força. Por quê? Não fugiu da aparência do mal. Não orou antes de tomar uma decisão na sua vida. Aí está tendo um casamento frustrado. Casou pouco tempo e já foi jogado na lama. Aí o que? Entra adultério, abominável aos olhos do Senhor, e as outras práticas aí que o mundo tem oferecido para que o homem venha verdadeiramente se afundar em lama e não tenha salvação. E ele me disse que sabe de tudo isso, que sabe que tem fé, mas não tem medo. Mas nós temos que ter medo, tanto do inferno e tanto de perder a nossa salvação, porque nós temos que morar no céu de glória. Naquele lugar que foi preparado para nós, porque o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Não foi para a humanidade, não foi para os filhos de Deus. Porque Deus, Ele criou o mundo, aleluias, mas olha quem somos nós, olha que beleza que somos. E quando nós olhamos para essa igreja aqui, cada qual com uma aparência diferente, imagine a beleza de Deus. Imagine como Deus é perfeito e lindo. E nós, aleluias, sabemos que Deus é soberano, que Deus abomina o pecado, e muitas das vezes nós estamos pecando. E por que é, irmãos, que as coisas não estão acontecendo no tempo de hoje? Milagres não acontecem. As profecias já não se ouvem mais, ou não quer se ouvir mais profecia, porque não se acredita mais em profeta. Porque infelizmente, o homem, ele está apostatando da fé. Ele está usando a casa de Deus para fazer de um covil, aonde alguns lugares prega a verdade, outros lugares prega aquilo que vem a encher o ego, aquilo que vem a emocionar, que vem fazer o homem e a mulher chorar. Um choro momentâneo, um choro que vai durar só até o final do culto, ou então quando o ministério de louvor parar de tocar, ou a palavra esfriar dentro do seu coração. Porque a palavra que verdadeiramente é pregada é como uma espada de dois gumes.
Ela entra entre a divisão da alma juntas e medulas. O nosso pastor José Bispo, ele sempre cita isso aqui. A palavra é assim, ela não sai jamais. Ela não sai, quando ela é penetrada, não sai. Então o que? Momentos no qual tem pessoas que acham que Deus está usando alguns profetas, e na verdade é um momento de ilusão, um momento em que a emoção está sendo maior do que tudo naquele momento. E muitas vezes uma igreja em que todos estão chorando, às vezes nem é Deus que está fazendo mover, é a emoção do momento. Chega lá fora, acaba tudo e volta para as mesmas práticas pecaminosas, e ainda acredita que Deus é na sua vida. Como ontem nós estávamos aqui com o Ministério Kadosh e teve assim um estudo, e foi citado que tem pregadores que pregam e as pessoas se convertem, pessoas falam em línguas, é batizado no Espírito Santo, e que Deus usa a pessoa até em pecado. Mas eu quero dizer para a igreja que o nosso entendimento é que Deus não está usando em pecado. Porque como é que o Espírito Santo vai habitar em um templo imundo, em um templo sujo? Ele não pode agir em um templo no qual não tem santidade. Agora, o que fomos entender na nossa conversa de ontem, que dons e talentos. Tem pessoas que têm dom de manifestar aquele mover dentro da igreja, e as pessoas que não têm discernimento de espírito e visão espiritual acreditam que Deus está naquele negócio, e o cabra cheio de pecado. O cabra está com pecado até o pescoço, e as pessoas estão acreditando. Muitas das vezes chega em casa setado. É por isso que muitas das vezes, irmão, tem ministério que não autoriza. Alguns irmãos estão visitando alguns lugares no qual não sabem a procedência, porque não sabem as práticas o qual aquela igreja está vivendo, ou os membros da igreja, a prática que eles estão vivendo no seu dia a dia, e de repente vem de lá para cá setado, cheio de demônios, se rebelam até contra a igreja local, porque acredita que a doutrina, ou o que está ensinando aqui está errado, o certo é lá fora. Porque lá fora tudo é lindo, lá é permitido tudo. E quando aqui não permite, aí se levanta. Por quê, irmãos? Muitas das vezes é falta de conhecimento, e nós precisamos, eu preciso buscar mais conhecimento da palavra, vocês precisam buscar conhecimento da palavra. A escola bíblica está aí. Aqueles que participam vão aprender. Só não aprendem se não quiser. Aqueles que não participam têm que participar para nós não sermos enganados. Porque nos últimos dias vai ser assim. Pessoa com suas ideologias que vai tentar mudar o nosso pensamento, e se nós estivermos baseados na palavra, nós não vamos ser enganados. Porque estão aí os falsos profetas, no qual estão dizendo que Deus está usando, mas Deus não está usando nada, é tudo emocionalismo. Infelizmente é assim. Porque se Eva tivesse o entendimento de que Deus não precisava, aleluias, mandar serpente conversar com ela, porque nós temos que ter esse entendimento. O porquê? Sem propósito nenhum. Sem você buscar. Imagine, dentro de meu Deus, imagine hoje o Jardim do Éden como era. Porque o homem não precisava trabalhar não, irmãos. Tinha de tudo. Ou tem, né, que está fechado pelos anjos. Mas o inimigo das nossas almas só nos leva a tocar naquilo que é proibido. O desejo da nossa carne é tocar naquilo que venha amaciar o nosso ego, que venha agradar a nós mesmos, ao nosso amigo, ao nosso parceiro de conversa. Porque hoje, infelizmente, irmãos, estamos numa geração, aleluias, em que pais não respeitam filhos, nem filhos respeitam pai. Hoje, filho entra na conversa do pai, e o pai não está nem aí. Antigamente, quando eu olhava do cantinho da brecha da porta, eu já olhava que meu pai ia me pegar no final da conversa. E eu caía no rei mesmo. Era porrada, era marido 7 buracos que tinha na casa do meu pai. Para não se meter na conversa alheia, na conversa dos mais velhos.
Mas se nós, como igreja, buscarmos essa sabedoria em Deus, na sua palavra, que Provérbios tem tudo para a gente aprender, como lidar nas situações do dia a dia, com o pecado, com os filhos. O que mais cita filho? Respeita teu pai, ou o conselho da tua mãe. Provérbios nos ensina muito disso. E infelizmente, irmãos, se nós não tomarmos cuidado com essa geração que está crescendo hoje, dentro das igrejas, no qual a rede social está tirando o foco da coisa que é mais natural, que é a palavra de Deus, infelizmente nós não podemos chamar geração eleita, geração o qual Deus escolheu, porque se nós como igreja não vigiarmos o que está acontecendo com a geração desse tempo, infelizmente, aquele que nós dizemos é futuro de igreja, a gente pode ver, infelizmente, aleluia, Espírito Santo, não vou nem citar, porque o poder da palavra, ela destrói. Eu almejo, eu tenho vontade até de ter filho, irmãos, mas no tempo de hoje, é perigoso, por mais que você cuide, há sempre uma brechinha, no qual a raposinha vai entrar e vai fazer um estrago, quando você vai ver, não tem mais jeito. E assim, aquele momentinho em que eu acredito que a serpente, ela olhou e viu que Adão não estava, né? Porque a ordem foi dada para Adão, talvez ela dissesse, não deu para Eva, eu vou lá falar para Eva, eu sei que ela vai comer. E ela ainda vai convencer a ele, porque é gostosa. E no tempo de hoje é assim. Eu, quando eu evangelizo, irmãos, eu falo para os irmãos, eu estou falando da palavra do Senhor para você, porque aquilo que é bom para mim, eu quero que você também receba. Porque muitas das vezes, irmão, aquilo que é mal é tão fácil de ser transferido para o outro, é tão fácil de ser colocado dentro de nosso coração, porque a carne, como eu já falei, ela limita contra o espírito. Então, é mais fácil o mundo corromper aquele que é da igreja do que a igreja trazer o mundo para a igreja. E hoje, infelizmente, estamos vulneráveis a isso. Porque o tempo que os filhos passam mais é na escola. Quando os pais não trabalham, um momento em casa. Mas quando os pais trabalham, às vezes chega o filho já está até dormindo. Infelizmente vai ser implantado a erva daninha na mente das crianças e dos adolescentes. Aquela serpente que no jardim distorceu o que Deus falou para Eva, hoje está atuando, distorcendo a palavra do Senhor. Sabe por quê? Teve uma época que eu estava evangelizando na Rua do Apóstolo com o evangelista José Hilton, e tinha um grupo de jovens, que aqueles jovens, se nós não estivéssemos preparados, eles nos colocariam no bolso. Eles têm argumentos que a gente não entende de onde eles tiram. Sabe por quê? Tem filho de pastores ali no meio, no qual não está indo para a igreja, está indo para a rodinha de amigos, e ali, ó, em vez de ele evangelizar, ele está sendo evangelizado pelo mundo. E acaba se perdendo, infelizmente. Quando você pergunta na roda de amigo, eu já fui para a igreja, eu já fui cristão. Meu pai é pastor, eu sou filho missionário. E está acontecendo isso. Porque a igreja, infelizmente, não está tendo uma preparação. Eu falo a igreja no todo. Não estou falando local. A igreja no todo. A igreja não é a pastora Aurelina. A igreja não é a professora da escola bíblica. A igreja somos nós. Aqui é o templo. Mas a igreja somos nós. Pai, mãe, em casa, instrui seus filhos. Porque a igreja ela tem essa responsabilidade. Mas se ela não alcançar esse mérito de poder ensinar o teu filho aonde ele pode andar, você também pode ajudar. Mas quem fala isso, Robson, não tem nem filho. Mas nós estamos vendo, irmãos. É quando nós olhamos e dizemos, não quero ter filho não. Porque para ter um filho, para estar assim, e infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que, em vez de olhar e pecar com o olhar, em vez de pegar, foge. Foge da aparência do mal. Porque a Bíblia nos ensina a fugir. Então foge em nome de Jesus. Porque para sermos uma igreja santa, lavada e remida pelo Cordeiro, nós precisamos nos desviar todos os dias do mal.
Nós precisamos meditar todos os dias na palavra. Isso é para mim, é para vocês. Se nós começarmos a abrir os olhos que se Jesus está voltando e nós não sabemos quando, é tempo da igreja se preparar. É tempo de nós nos santificar. Porque se nós imaginarmos que quando Jesus voltar, muitos não estarão com seu nome escrito no livro da vida, infelizmente essa caminhada não vai valer de nada. Vai ser como estar enxugando a água na praia com um rodo, a todo tempo e não consegue. Então faça valer a pena, irmãos. Vamos fazer valer a pena todos os domingos, todas as quintas e terça-feira que estamos na casa do Senhor, buscando verdadeiramente a base que é a palavra e a vida em santidade. Porque tem muitos que buscam, leem para ter conhecimento, mas infelizmente conhecem, mas não tem sabedoria. Porque conhecer sem sabedoria não vai valer de nada. Que muitos aí, filósofos, eles leem a Bíblia, ele fala de Gênesis e Apocalipse, mas cadê a sabedoria? Cadê a revelação de Deus que não tem? Porque nós já encontramos ateus e professores de história em dizer que é conhecedor da palavra. Conhece de Gênesis e Apocalipse, mas não tem visão espiritual, discernimento de espírito e nem revelação de palavra. Aí o que falta é sabedoria. E o homem com conhecimento e sem sabedoria, seu conhecimento não vai valer de nada. Porque tem que ser sábio. Salomão pediu para Deus sabedoria. Você acha que Salomão não já tinha algumas coisas? Ele não já conhecia muitas coisas? Mas ele fez o que? Pediu sabedoria e Deus deu sabedoria. E através da sabedoria, Deus achou graça e deu muito mais para Salomão. E que nós não viemos nos embasar em Salomão, que Salomão foi um pedido. Meu pedido e o teu não pode ser invejado no pedido de Salomão. Porque Deus, ele conhece o nosso coração e sabe que o nosso pedido pode ser para receber o que ele recebeu. Ou muitas das vezes, para tentar agradar a Deus com o teu pedido. Porque Salomão foi o único. Não existiu alguém antes de Salomão para Salomão olhar e dizer assim: não, eu vou pedir o que fulano pediu, que ele vai me dar. Assim nós somos no tempo de hoje. Às vezes nós pedimos aquilo que os profetas pediram, porque acreditamos que Deus vai nos dar. Mas ele, conhece o meu e teu coração. Se for verdadeiramente puro e sincero, ele vai nos dar. Mas se não, irmão, infelizmente, vai ficar sabedoria só sobre Salomão mesmo. Porque foi o homem e até hoje ainda é. Porque foi buscado de dentro para fora. Não foi invejoso, não foi invejado. E muitas das vezes nós nos invejamos com aquilo que Deus dá para o nosso irmão e queremos para nós. Mas Deus, ele conhece. Se verdadeiramente é de dentro para fora, ou é uma inveja maligna que nós temos, e tudo aquilo que nosso irmão tem, nós queremos para nós também. Então, Satanás, ele queria, ali no jardim, fazer com que a humanidade pecasse como ele fez. Fosse lançado como ele foi. E Deus, ele deu a cada um a sua recompensa. Porque assim, a serpente era serpente, mas Satanás entrou nela. Sabe por quê? Porque quando Judas, Jesus pegou o bocado e deu para Judas, a Bíblia diz que Judas foi embora. Judas, ele recebeu Satanás. Então Judas, ele não estava, ele tinha um caráter pecaminoso, mas naquele momento a Bíblia diz que Satanás se apossou de Judas naquele momento. E Jesus falou: vai e faz. E todos naquele momento entendiam que Judas tinha ido comprar alguma coisa, mas ele tinha realmente ido entregar ao Senhor Jesus. Então Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. Aí nós acreditamos que dentro da igreja não entra. Mas entra. Sabe por quê? Porque nós damos legalidade. Nós damos legalidade. Quando o Espírito não habita no templo imundo, é porque eu tenho o que aí? Nada de bom. Se
Se Ele não habita dentro de mim, porque eu estou no pecado, e quem é que habita no pecado? É Satanás. É o pai da mentira, é o pai do pecado, é Satanás. Então, irmãos, em nome de Jesus, para que nós possamos verdadeiramente trilhar esse caminho no qual Deus, por graça, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pela mim e pela tua vida. Aleluias. Vamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus naquela cruz, porque para nós foi simples. Nós não sentimos a dor que Ele sentiu, porque ali no Getsemane Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Imagine Jesus sabendo que Ele, sendo Filho de Deus, poderia tomar a decisão, dizer: não, Pai, eu não vou. Mas Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E foi feito, pela mim e pela tua vida, pela mim e pela tua alma. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, por conta de que Jesus, Ele não desistiu no meio do caminho. Eva, ela pecou, mas Jesus, Ele foi tentado no deserto por Satanás. Satanás mandou que Jesus se prostrasse e o adorasse, mas Ele não venceu, porque o Cordeiro, Ele foi enviado para salvar a minha e a tua alma desse mundo pecaminoso. Então vamos fazer valer o sangue vertido na cruz, o sangue precioso, o sangue carmesim de Jesus, porque Ele é valioso. Foi preço de sangue, e não tem ninguém neste mundo que possa fazer o que Jesus fez. É um preço de sangue. Não tem valor em espécie nem barra de ouro que venha comprar o sangue de Jesus, porque Ele é mais caro do que tudo. Amém? Aleluia. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que a mensagem não foi evangelística, mas eu acredito que se algum irmão porventura entendeu que a palavra quis falar ao seu coração, aleluias, acerca do pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus, e ele nos leva ao inferno se não houver arrependimento. E o inferno é verdadeiro. Se você crê que tem céu, creia que tem inferno, mas ele não foi feito para mim e para você. Se você nesta noite tem o desejo de renovar a aliança, ou fazer uma aliança com Cristo, para que você venha conhecer as maravilhas do Senhor e entender que verdadeiramente o céu existe, o inferno não existe, mas é para seus demônios, você se coloca de pé nesta noite, se quiser oração ou quiser fazer uma confissão ao Senhor. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é o único Filho de Deus. Ele diz: eu enviei o meu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único. E olha que nós já existíamos. Jesus, o próprio Deus, o Deus que se despiu da sua glória para se fazer carne no meio dos pecadores, Ele hoje pode nos chamar de filho, e nós podemos o chamar de pai. Então, se você nesta noite quer confessar a Jesus e chamar Ele de Abba, levanta a tua mão. Ou você quer fazer uma aliança, ou renovar a aliança com o Senhor, vem à frente em nome de Jesus. E se não, no final nos chama o pastor para tentar orando pela sua vida. Amém? Glória a Deus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Espírito Santo. Irmãos, quero dizer para os irmãos que não é fácil. Quando eu ministro assim, eu fico pensando em Jesus, como Jesus pregava. E nós somos pó e cinza, nós somos muito pequenos. Mas Ele disse que nós faríamos obras maiores. Mas sabe por que nós não fazemos? Porque nós estamos muito dispersos e nós não queremos estudar a palavra para nos aperfeiçoar cada dia. E quando nós começamos a estudar, dá um embaraço na mente. E aí você pede a Deus, Ele começa a lhe dar uma ajuda. Imagine se nós buscarmos, como Deus não vai nos ajudar. Imagine, para nós ser semelhante a Jesus Cristo na sua palavra, uma palavra que vem edificar a igreja,
Aleluias. Então, não é fácil. Não é fácil, mas com Jesus tudo se torna bom. Amém? Santo Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, eis aí o teu povo, Pai, a tua igreja, Pai, o qual neste momento também, ó Pai, fez parte deste culto, Senhor, diante da rede social, meu Pai, mas ouviu a tua santa palavra, meu Deus, mas se porventura ainda for assistido por alguém, que, ó Deus, algo que saiu da minha boca venha edificar alguém, Senhor, porque eu sei que nós pregamos, mas o Senhor tem a responsabilidade, ó Pai, de convencer o homem, Senhor. Essa é a tua responsabilidade, Pai. Nós não impomos sobre ti, mas o Senhor tem a liberdade de fazer isso com seus filhos, Deus. Aonde quer que esteja, em todo canto, ó Pai, desta cidade, desse país, que ouvir esta mensagem, Senhor. Deus, que o Senhor cubra eles com tuas mãos poderosas, guardando e livrando de todo mal, Pai. Derrama as tuas bênçãos, Pai, o teu poder sobre a vida de cada um, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém.